Então vamos lá, gente, sem mais delongas, conversar com Luiz França, que é o presidente da Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Luiz, muito bem-vindo, obrigada pela sua presença no Mercado Aberto. Queria começar te perguntando justamente isso. Nos dê um escopo hoje das fontes de recursos de financiamento para o setor imobiliário. A gente sabe que tem um problema estrutural, que até o Banco Central quer endereçar, que é a redução do estoque da poupança. A poupança sempre foi usada como fonte de recurso para o financiamento imobiliário, mas isso vem caindo estruturalmente, né? O volume de aplicações na poupança, tanto é que o Galípolo falou ontem no evento da Febraban que eles vão apresentar um plano para outras fontes de recursos no mercado para o setor imobiliário. E aí vem o governo com esse plano de taxar LCIs e outras aplicações ligadas a esse mercado. Nos conte, por favor, como está dividida essa fonte de financiamento, esse funding hoje para o mercado imobiliário e qual o impacto dessa proposta do governo. Perfeitamente. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. E a sua pergunta é muito importante porque ela inicia com a base de tudo, né? Como é que funciona o sistema de financiamento imobiliário no Brasil, principalmente para as pessoas físicas, aqueles que compram imóvel? Já funciona há anos dessa maneira. O que acontece é que quem financia o comprador do imóvel é a caderneta de poupança, o chamado Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Bom, todo mundo aqui deve conhecer ou lembrar, né, de uma caderneta de poupança que as pessoas investem seu dinheiro e tem uma remuneração na ordem de TR mais 6,17% ao ano. E os bancos captam esse dinheiro dos poupadores e são obrigados a investir 65% deste recurso em crédito imobiliário, em mercado imobiliário. O que acontece é que o volume da demanda do mercado imobiliário é muito grande e não existe mais esse dinheiro do poupador para investir no financiamento das pessoas físicas e no financiamento das construções. Então, qual é a saída e qual foi a saída? Os bancos emitem um título chamado LCI. LCI é um título que ele paga um percentual do CDI. Então, você veja que nós temos duas fontes de funding, ou seja, duas fontes de recurso que os bancos utilizam. Uma fonte que custa TR mais 6,17 e uma fonte que custa um percentual do CDI. Portanto, o banco precisa fazer uma conta para que o tomador final tome o seu dinheiro a TR mais uma taxa de juros que, no momento, antes dessa medida, está em torno de TR mais 12,5% ao ano. E por que a importância da isenção desse título? Com a isenção desse título, o que acontece é que os bancos conseguem captar esse dinheiro um pouco mais barato, tá certo? Pois há um volume bastante importante de investidores que têm interesse em comprar esses títulos e quem se beneficia com isso é o tomador final do crédito, aquela pessoa que vai comprar a casa, é aquela pessoa de classe média que vai comprar a casa, porque as pessoas de maior poder aquisitivo que compram os imóveis de alto luxo, eles não têm necessidade do financiamento. Quem tem necessidade de financiamento são duas classes, né? A classe de baixa renda, que ela é muito bem atendida pelo sistema do Minha Casa Minha Vida, e a classe do mercado médio, que é atendida pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. E o que nós estimamos é que se houver essa majoração de 5% nas LCIs, deve haver um aumento de 0,5% a 0,7% ao ano na taxa final. Isso traz um impacto negativo, porque as taxas de juros já subiram muito nos últimos anos, portanto, nós já tiramos muita gente de ter a capacidade de comprar o imóvel, pois a prestação deixou de caber na capacidade de pagamento dessa pessoa, e mais esse aumento vai tirar um maior número de pessoas de ter capacidade de adquirir imóvel. O que significa isso do ponto de vista de Brasil? Muito importante lembrar a contribuição da construção para o PIB brasileiro. Nós somos responsáveis por puxar o PIB brasileiro. O que quer dizer isso? O ano passado, o PIB brasileiro teve uma variação de 3,4%. O PIB da construção variou 4,3%. Ou seja, o PIB da construção puxa o PIB do Brasil. Ele é muito importante para o Brasil. Por isso que, mais uma vez, é muito importante a gente manter fonte de funding para financiar os compradores. Além disso, nós não podemos esquecer que o segmento de incorporação ele mexe com 97 setores da economia. Portanto, se você tem uma redução
na demanda por compra de imóveis, você pode ter um efeito bastante negativo no segmento de incorporação, assim como nos 97 setores que vivem em torno do nosso segmento. Luiz, perfeita a sua explicação, super didática, é uma aula. Como é que estão as tratativas com o governo federal? Vocês já se reuniram com o ministro Fernando Haddad, pediram algum tipo de reunião e também com os parlamentares no Congresso Nacional, porque a gente sabe que sempre conta com uma bancada bastante mobilizada. E aí vocês ainda têm a ajuda do agro, que também foi afetado com os títulos LCA, que tem um comportamento, né, acho que um papel parecido com os LCIs para o financiamento imobiliário. As nossas conversas, ontem eu passei o dia em Brasília, as nossas conversas são conversas bastante importantes do ponto de vista que nossa argumentação é eminentemente técnica, nós mostramos aquilo que vai acontecer, os impactos, fomos muito bem recebidos, tanto na Câmara, quanto no Senado, quanto no Executivo, nosso diálogo com o governo é muito bom e nós colocamos claramente este ponto que eu trouxe aqui para vocês hoje, para que o governo possa refletir, né? E, em adição a isso, nós também, em todas as casas que nós tivemos, inclusive no governo federal, nós discutimos a importância, né, de um momento, neste momento, que é um momento que todas as esferas, né, seja governo federal, seja Congresso, seja Câmara, estão juntos discutindo tudo isso, para nós endereçarmos também medidas, né, para a contenção do gasto público. Isso é bastante importante para o país. O Brasil, dado o cenário mundial, ele tem uma chance de ouro. Se nós conseguirmos, né, endireitar a economia brasileira, que não está muito difícil, tá certo? Nós iremos mostrar para o mundo um Brasil com futuro, com potencial, e hoje nós já sabemos que há muitos investidores internacionais que estão procurando outros locais para investir em seus dinheiros. Ou seja, se o Brasil fizer a lição de casa correta, sem dúvida nenhuma, nós teremos um fluxo de investimento do Brasil bastante importante, sem dúvida nenhuma, haverá uma apreciação dos ratings internacionais do Brasil, portanto, esse é um momento que todas as esferas envolvidas, ou seja, governo, Câmara e Senado, têm que usar para fazer uma reflexão importante para que a gente possa fazer com que o Brasil cresça e vá para frente e seja visto no mercado internacional realmente como um player importante para que nós possamos ter uma economia mais pujante.